Olá pessoas, como é que vocês estão? Meninos e meninas que me dão a honra da sua presença, eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um Contando Sua História, que é o quadro aqui onde meninos e meninas relatam suas histórias de amor com os boys e as girls no Algiers das Arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim, sua identidade será preservada como sempre. Bota lá no texto que você está ciente que uma vez que o vídeo sai aqui no canal ele não será retirado e que você autoriza que ele seja postado aqui. Coloca também, por favor, uma rede social tua para que eu possa checar direitinho que você não é um fake. E sem mais demoras, vamos à nossa história de hoje, tá? Hoje nós temos a história de um José. Um José que se relacionou com um boy lá do Egito. Vamos lá conhecer a história dele. Ele fala o seguinte: olá, Nadia, tudo bem? Sim, José, tudo muitíssimo bem. Gostaria de pedir descrição nos nossos nomes e países que eu moro atualmente por conta de fazer a junção de informações futuras. Porém, autorizo e estou disponível caso você precise de mais informações. Vamos lá. Bom, como eu sempre digo aqui, a identidade do pessoal que conta as histórias é sempre preservada. Tem até algumas pessoas que ficam viradas no giraia comigo porque eu não falo... em alguns casos eu não falo a nacionalidade da pessoa, de onde que a pessoa é e tal, porque, minha gente, isso não interessa. O que interessa é a história, que a gente pode aprender com a história, não de quem que é a história, tá? Então, por isso que se eu acho que tal detalhe vai levar a identificar quem é a pessoa, eu não vou falar, tá? Não adianta assistir. Bom, e nosso José fala o seguinte: me chamo José, sou brasileiro. Só que o nosso José, ele não mora no Brasil, tá? Ele mora em outro país. A minha história é a seguinte: conheci um egípcio no dia 24 de outubro de 2019. Na verdade, sou usuário de um aplicativo. Ele faz parte de um aplicativo lá, que o aplicativo é tipo um jogo, tá? E foi lá nesse jogo que ele conheceu o egípcio. O tal aplicativo é logado através do Facebook. Então, daí foi que eles tiveram contato um com o outro e começaram a amizade. E aí ele fala: no dia 24 de outubro de 2019, recebi no meu Messenger do Facebook a mensagem do egípcio. O mesmo pediu em inglês para que eu usasse o número dele para que ele tivesse alguns acessos no tal aplicativo lá. E assim trocamos os números normalmente. Como trabalho por turnos, eu recebi a mensagem dele às 3 da manhã e somente vi às 9 da manhã. E assim respondi, e de imediato ele respondeu, porém em inglês, e começou a puxar assunto. Não consegui porque falei que iria dormir, porém se ele quisesse conversar mais tarde, poderia conversar. Assim foi feito. No dia 25, na sexta-feira, continuamos nossa conversa, que se encerrou no sábado com uma química muito boa, apesar de dois homens. Como não trabalho aos fins de semana, conversamos do sábado até o domingo, e assim o assunto ficou mais romântico entre dois homens. Falei da dificuldade de falar inglês e mesmo assim ele se prontificou a entender e ser paciente. Na mesma noite de sábado, dia 25, houve um pedido de namoro entre ambos. Ele explicou a dificuldade de namorar outro homem, mesmo sendo muçulmano. Fui abrindo mão de muita coisa com o tempo e projetos, assim ele também. O assunto era no WhatsApp do segundo dia em diante e fomos para vídeo, mas não vídeo íntimo, e sim live de uma amizade normal. Cada vez mais forte, a ponto de planejarmos nosso encontro para fevereiro de 2020. E aí ele fala do que ele trabalha e do que é que o egípcio trabalha. Houve muitas dúvidas, detalhe aqui, tanto ele, o brasileiro, quanto o egípcio tem uma vida financeira organizada, então ninguém está querendo visto para nada, tá? Não é o caso aqui. Houve muitas dúvidas de ambos os lados, mas a confiança era primordial. Até que eu recebi férias em dezembro da minha empresa e fiquei no muro na dúvida se eu ia para Paris ou o Egito. E conversando com o egípcio, resolvi ir para o Egito.
Assim aconteceu. Fizemos 2 meses de relacionamento juntos no Cairo. Ele não me deixou que eu gastasse com nada. Passou, ficaram no apartamento e hotéis. Eles viajaram para Sharm el-Sheikh, que é um local lá turístico, tipo um balneário, e todas as entradas em lugares turísticos que eles tiveram direito, os gastos que tiveram com a estadia lá, tudo foi pago pelo egípcio. O planejamento é que ele venha me visitar no carnaval. O nosso José aqui mora num país europeu. Se eles não puderem vir por causa do visto, eu irei ter com ele no mês do Ramadã. Lembrando que ele me deu um anel de prata com pedra azul turquesa e muitos mimos, como roupa e etc. Realmente o egípcio que eu conhecia é um cavalheiro. De 3 filhos, ele é o único homem, então tem mais ainda a responsabilidade de manter a família dele. Sobre o casamento, que é muito cobrado pelos pais, ele está empurrando com a barriga, pois na realidade ele não quer. Como é muçulmano e filho homem, precisa levar o nome dos pais. Esse é um assunto muito delicado para mim, pois tenho que ter ciência que um dia ele vai ter que casar. Mas eu estarei lá, como o principal amor da vida dele, segundo ele. Mas minha convivência com a família dele foi maravilhosa. Como sou homem, fica mais fácil estar com ele em todos os lugares. Os amigos dele são meus amigos hoje e assim levamos nosso relacionamento. Casar é um tabu. E bota tabu nisso, viu? Fonte Arial Black 70, negrito, sublinhado, piscante. Me ofereci para casar no Brasil com ele e assim ele ter direitos. Mas infelizmente ele não aceita o casamento, pois o muçulmano não pode casar com outro homem, mas pode ter relações sexuais. Enfim, cada um com sua consciência. Essa história é real e se desejar envio as fotos, redes sociais minhas e dele. Bom, depois que eu recebi esse e-mail aqui, eu conversei com o nosso José aqui, ele me mostrou várias fotos, conversamos muito. Ele é uma pessoa muito legal, gostei muito dele. Sabe aquela pessoa assim, que tem uma energia positiva, que tu conversa com ele, tu se sente bem de estar conversando com ele? Pronto, é o caso do nosso José aqui. E a história dele é real, confirmei tudo direitinho e... Ai meu Deus, o que eu tenho a dizer? Outro detalhe aqui. Eles têm planos de voltar a se conhecer, a se ver e tal. E ele, porque tipo, se ele vai ao Egito agora, ele ou fica na casa da família do boy lá egípcio, ou então tem que alugar hotel, apartamento e tal. E o brasileiro tem planos de comprar um apartamento lá no Egito, em um local mais turístico, porque daí, quando ele for ao Egito para se encontrar com o boy, ele não tem que ter gasto com estadia, né? Porque o brasileiro, ele mora na Europa, ele recebe em euros. Então, ele recebendo em euros, quando converte esse euro para a libra egípcia, então um apartamento lá no Egito fica barato para ele que recebe em euros. Aí tem esses planos aqui. O que eu acho muito arriscado, por quê? Tá, e se digamos que o relacionamento não der certo? E aí, como é que fica? Ele vai ter um imóvel lá no Egito, como que ele vai administrar isso aí? Né? Aí é complicado. Outra coisa que, minha gente, ele fala aqui que o boy egípcio, que ele sugeriu ao boy egípcio para eles se casarem aqui no Brasil. Tá, e assim ele ter os direitos e tal, e tal, e tal. E ele falou, mas infelizmente ele não aceita o casamento, pois o muçulmano não pode casar com outro homem, mas pode ter relações sexuais, beleza. A questão é que a relação sexual que ele tiver, com quem quer que ele tenha, ele não tem que expor ninguém. Ele pode ter escondidinho lá, quietinho, ele com a pessoa que ele estiver. Mas se ele casa, isso aí torna-se público. E se ele inventa de aceitar isso aqui, ele vai ter que dizer tchau para sempre à família dele. Ele vai ser deserdado, eu não sei, sabe? Tem alguns países, eu não sei dizer com propriedade se isso aqui é o caso do Egito. Mas em alguns países aí tem a questão de crimes de honra,
que se uma coisa dessa aqui, se um homem do mundo árabe, desses países mais rígidos, assume que ele tem um relacionamento homossexual, esse cara pode até ser morto. Dependendo da localidade, dependendo da tradição, dependendo da cabeça da família dele, pode chegar a esse extremo aqui. Porque nos países árabes o homossexualismo não é aceito. Existem homossexuais? É óbvio que existe. Existe em todos os lugares. Mas eles não têm a mesma liberdade que tem aqui no Brasil. Tá? Imagina se aqui no Brasil, que é um país tão aberto, ainda há preconceito. Imagina um país... Minha gente, a gente está falando de um país muçulmano. A gente está falando de um país onde respiram tradição, respiram religião. A gente está falando de um país que a própria lei é a religião, tá? Não é como aqui no Brasil, que religião é religião, lei é lei. Uma coisa não mistura com a outra. Não. Lá no Egito, a religião é a lei. A religião é o que rege os cidadãos lá. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. Nosso José aqui foi ao Egito, conheceu o egípcio, foi muito bem recebido, o egípcio gosta dele, tratou ele bem, tudo direitinho. Mas até quando eles vão conseguir manter esse relacionamento aqui? Aqui embaixo, ele fala o seguinte, tenho que ter ciência que um dia ele vai ter que casar. Bom, o egípcio aqui, ele tem, ele falou a idade dele em algum lugar aqui, mas eu não tô achando, mas ele tem na base dos 30 e poucos anos. Então ele já tá passando da idade de casar, né? Então essa família dele aqui vai encher o saco dele até que ele encontre uma egípcia lá e se case. Vai chegar esse momento. Tá, aí ele fala aqui, tenho que ter ciência que um dia ele vai se casar, mas eu estarei lá como o principal amor da vida dele, segundo ele. Sim, mas tu vai estar lá como? Só me diz como. Tu vai, não sei, suponhamos que tu junta tuas economias aí e não sei, de alguma forma tu vai morar lá no Egito, né? O fato de você ser homem fica mais fácil para estar junto com ele, né? Até o ponto que vocês consigam esconder esse relacionamento, vocês vão ter liberdade para estarem juntos. Tá, beleza. Mas se esse egípcio aqui casa, vai que tu vai morar no Egito, tu arruma um emprego no Egito, tu estabelece tua vida lá no Egito. E esse egípcio aqui casa. Tá, como é que vocês vão manter essa vida aqui? Como que vocês vão manter essa vida dupla? Um dia isso aqui vai ser descoberto. E vai ser complicado para todo mundo. Vai ser difícil. Bom, o menos complicado aqui é menos complicado, porque não tem nada mais fácil nessa situação aqui não. Se tu fores para o Egito para arriscar conviver com ele, eles vão viver numa vida horrível, porque vão ter que estar sempre se escondendo, sempre mentindo, e mentira tem uma hora que ela é descoberta. Isso aí. Se essa mentira for descoberta, para tu, José, vai ser menos complicado, porque tu entra no avião, vai-se embora para a Europa, vem-se embora para o Brasil e tal, beleza. É menos complicado. Mas para esse egípcio aqui, não. Ele vai ter que lidar com a família dele. Isso aí pode ser o inferno na terra. Uma outra opção, se esse egípcio fosse para a Europa, para morar na Europa, fazer a vida dele na Europa. E aí ele poderia assumir quem ele é e vocês viverem a vida de vocês. Mas se ele faz isso, ele vai ter que abrir mão da família dele, tá? E uma vez que abrir mão da família dele, tchau. Dificilmente ele será aceito de volta. Então, tem que ser muito repensado se ele tem condições de ir para a Europa, fazer a vida dele e esquecer família. Ou vocês virem para o Brasil, né? Não sei se acho que vir para o Brasil não, porque José já tem uma vida organizada na Europa. Para vir para cá para o Brasil ia ficar complicado para os dois, né? Qual o apoio, eu falo de apoio financeiro, porque indo para a Europa, José tem a vida dele arrumada na Europa, tá? Beleza. Mas se virem para cá, os dois teriam que começar do zero aqui, aí vai ser mais complicado. Ah, José, não sei, filho, não sei não, é complicado, agora...
Pensa bem o que tu tá fazendo, homem. Pensa onde tu tá amarrando teu camelo. Não é por conta do cara, não. Porque pelo que eu li aqui, por tudo que tu me contou do egípcio, por toda a forma como ele te tratou, ele não é uma pessoa ruim, não. Ele é uma pessoa do bem, ele quer ser feliz, ele quer fazer a vida dele. Só que não depende dele. Infelizmente não depende dele. Ele vive em um país onde as tradições falam mais alto do que qualquer sentimento. Então, se ele decide enfrentar as tradições para ficar contigo, pode escrever que esse cara te ama acima de qualquer coisa, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Mas pensa bem, pensa, porque por mais legal que esse cara seja, por melhores intenções que ele tenha contigo, mas ele vive em uma cultura que não vai ajudar em nada. O relacionamento de vocês não vai ajudar em nada. E o meu medo é que lá na frente isso aqui dê errado e seja ruim para os dois. Repito, não é dar errado no sentido que ele vai aprontar contigo. Não, esse cara aqui, ele não me parece ter esse perfil de uma pessoa má. Ele não me parece ter o perfil de uma pessoa mau caráter que vai te fazer mal em algum momento na vida. Mas é a cultura onde ele está inserido, é a cultura dele. A única forma aqui menos complicada seria se ele pudesse ir para a Europa. Aí sim, vocês estariam livres. Mas aí, como é que ele vai se manter na Europa? Tem isso também. Tem a questão do visto, como é que ele vai... se bem que ele tem uma situação financeira organizada, acredito que visto não seria problema para ele, não. Ah, José, não sei, filho, boa sorte para ti, que tudo dê certo, mas pensa bem direitinho, onde tu tá amarrando teu camelo. Porque, meu filho, a cultura egípcia não é fácil, tá? Não é fácil. Te desejo sorte, espero que as coisas deem certo para vocês e é isso, tá? Depois volta cá para dizer a gente em que foi que deu, como é que se resolveram. E o que eu desejo é isso, que as coisas deem certo e que tu sejas muito feliz, porque tu mereces ser feliz. Tu és uma pessoa que passa uma energia boa. E, enfim, eu espero que tu seja muito, muito, muito feliz. Muitíssimo obrigada por ter enviado a tua história, por ter confiado aqui. E a você também que tem uma história para contar. Meninos também, que a participação dos meninos aqui é tão restrita, né? A gente teve o quê? Eu acho que uns 3 ou 4 casos no máximo de meninos. Então, meninos, mandem suas histórias também, nos contem aqui como que é a vida aí com vocês. E vamos lá, vamos trocando ideias, vamos ajudando uns aos outros. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau!